Caríssimos irmãos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Que sejamos gratos pela oportunidade de estar presente ou ouvir os ensinamentos que aqui serão ensinados. Que tenhamos sabedoria para entendê-los e perseverança e coragem para vivenciá-lo. Trago uma mensagem para que possamos ir serenando o nosso coração e que também possa nos aflorar nossa intuição e sensibilidade, para que possamos acolher a quem precisa e que a caridade seja nossa aliada nesse caminho hoje. A mensagem é: permaneça inabalável. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Isaías, versículo 41. O versículo que lemos traz verdades incríveis a respeito do cuidado de Deus com a nossa vida. Entendo que Ele está conosco independente da estação que estejamos vivendo, boa ou ruim. Sua mão nos segura e conduz a um lugar de descanso. Sabemos que não estamos isentos de problemas e tempestades em nossa vida. Tudo isso faz parte dos processos pelos quais precisamos passar. Hoje mesmo, você pode estar enfrentando uma situação difícil, mas entenda que a forma como você lida com ela fará toda a diferença. Perceba que Deus não olha para os seus erros, para o seu passado ou para as decisões contrárias à vontade dele que você possa ter tomado, mas sim para o que você fará daqui para frente. No texto que lemos, por meio de Isaías, Deus estava advertindo o seu povo por causa dos seus erros e pelo fato de o terem abandonado, mas reafirma sua promessa, dizendo que jamais os abandonará, bastando que se arrependam e voltem para ele. Eu desafio a olhar para a sua história e saber que ela pode ser completamente ressignificada, assim como foi a minha. Sempre há um novo horizonte em Deus e uma nova chance. Para isso, basta tomar a decisão de fazer de forma diferente. Saiba que a insegurança e o medo são sinais de que você ainda precisa entregar o controle nas mãos de Deus Pai. Confie plenamente nas promessas. Quando sentir-se desanimado e deprimido, lembre-se de que Deus está com você. Por isso, confie. Não tenha medo, pois Ele é um Deus presente que o fortalece, o ajuda e o sustenta. Não tema. Deus nunca perdeu o controle. Caros irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no lar e no coração de cada um de vocês. Que assim seja. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Item 9. 7º ao 9º parágrafo. Instruções dos Espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A tarefa não é tão difícil como podereis crer. Não existe o saber do mundo. O ignorante, como o sábio, pode cumpri-la. E o Espiritismo veio facilitá-la, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus, que traz de sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar todos os males, tem como princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelem os germes desses vícios, e empenhai-vos em combatê-los.
sem esperar que lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Se deixais se desenvolverem o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis em ser mais tarde pagos pela ingratidão. Quando os pais fizerem tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, não se não se saem bem, não tem censura a se fazer. A sua consciência pode estar tranquila, mas ao desgosto muito natural que experimentam do insucesso dos seus esforços. Deus reserva uma imensa consolação, pela certeza que não é senão um atraso, que lhe será dado a acabar em outra existência a obra começada nesta, e que um dia o Filho ingrato os recompensará com o seu amor. Capítulo 13, item 19. Deus não traz a prova acima das forças daquele que a pede. Não permite senão aquelas que podem ser cumpridas. Se não se triunfa, não é, pois, a possibilidade que falta, mas a vontade, porque quantos há que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem. A estes são reservados os prantos e os gemidos em suas existências posteriores. Mas admirai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, em que seu orgulho está, enfim, domado. E é então que Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo, que se lhe lança aos pés as fortes provas. Entendei-me bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento, de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor a Deus. É um momento supremo e nele, sobretudo, importa não falir murmurando. Se não se quer perder-lhe o futuro e ter de recomeçar em lugar de vos lamentardes, agradecei a Deus que vos oferece a ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saídos do turbilhão do mundo terrestre, entrardes no mundo dos espíritos, nele sereis aclamados como o soldado que sai vitorioso no mundo do combate. Santo Agostinho, Paris, 1862. A reflexão do Evangelho hoje é sobre os laços de família. Essa mensagem é de Santo Agostinho. E é importante compreendermos que às vezes a pessoa falha com a sua missão, tem a boa vontade, procura conduzir, ensinar, dar um bom exemplo, mas não consegue. Mas a misericórdia de Deus, a bondade de Deus vai proporcionar que esse laço familiar se repita através da reencarnação e que esse trabalho possa continuar, para que o espírito
que o casal, ou o pai e a mãe isolados, né, não conseguiram conduzir para o caminho do bem, para um despertar moral, da moral, eles vão ter uma nova oportunidade para dar continuidade. Não que eles erraram, não tenham uma consciência tranquila. Tem, eles estão bem. Mas é importante finalizar. Eu compreendo a leitura exatamente assim, que vai se dar continuidade, por isso que as reencarnações muitas vezes continuam os espíritos próximos, no mesmo núcleo familiar. Os laços entre os espíritos, eles vão semeando amor a cada reencarnação. E como espíritas, conseguimos compreender a grande justiça de Deus, quando as oportunidades se mostram nas relações familiares, para viverem a lei de amor, através da bondade e da misericórdia divina, por proporcionar uma nova existência ao lado de espíritos que precisamos perdoar, precisamos amar e precisamos ensinar o melhor que podemos fazer para que ele possa viver as leis divinas. É importante agir sempre dando o melhor exemplo, os melhores ensinamentos aos filhos, aos alunos. Aqui incluímos a importância de ter uma consciência tranquila em relação às ações que direcionamos, à instrução que levamos a crianças e os jovens que convivem conosco. Os pais se dedicam e sofrem com o insucesso da educação oferecida aos filhos. E o mesmo acontece quando um educador percebe o fracasso do seu trabalho. E o mesmo deve ser para todas as pessoas, e especialmente nós espíritas, pois sabemos que nada é por acaso e que podemos ser exemplo. Se nós podemos orientar com o intuito de mostrar que o bem deve guiar nossos pensamentos, os pensamentos dos nossos jovens, as nossas ações, as ações dos nossos jovens. E que com esse trabalho é importante que essa semente seja colhida pela juventude, pelas crianças. Então que a gente possa apreciar a conduta moral vencendo e evoluindo para um mundo melhor. Desejamos muito um mundo feliz. E é importante que pais, educadores, pessoas, líderes religiosos, os políticos, os governantes, possam dar exemplo para que a moral seja construída através das relações. Porque só evoluímos ao lado do outro, oferecendo o melhor para o outro, cuidando do outro. E o outro cuidando da gente. É orando uns pelos outros. É cuidando um dos outros. Que vamos um dia conseguir viver em um mundo feliz. Boa noite e que assim seja. Muito boa noite, caríssimos irmãos. E com o nosso coração tranquilo e cheio de gratidão pelas palavras do nosso Evangelho, pedimos ao nosso amado Mestre Jesus e aos mentores espirituais fluidificarem a água aqui presente, que possam transmitir energias de restabelecimento para o nosso equilíbrio psíquico e físico. Que as moléculas da água sejam convenientemente transformadas para a cura dos doentes, para a bênção das crianças,
dos idosos e restantes, para o refazimento espiritual de todos os que não puderem estar presentes e se beneficiarão ao beberem esta água. Que este santo momento inspire a todos nós a nos tornarmos mais humildes, caridosos e fraternos uns com os outros. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, transformando nossa alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Recebamos a vossa paz, bênçãos de amor e bondade, para o pronto restabelecimento e revitalização da nossa saúde, corpo físico, espírito e alma.